A tradução que eu estou usando, João Ferreira de Almeida, está assim: chegada, pois, a tarde daquele primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus, tinham-se ajuntados, e chegou e pôs no meio deles Jesus, e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos do lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Amém? Você que pode, tomar o seu assento. Graças seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, Esther, nosso bebê que está ali. Uma bênção de Deus na minha vida. Que Deus abençoe muito, de uma forma muito poderosa. Queridos, se eu fosse falar um tema aqui essa noite, o tema que o Senhor colocou no meu coração seria: Jesus resolveu visitar a reunião. Se você crê, você repete comigo e diga: Jesus visitou a reunião. Amém? Queridos, somos conhecedores e sabedores que outrora estávamos desenganados com a aliança rompida por intermédio do primeiro Adão. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Paulo ele dizendo que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão, espírito vivificante. Uma verdade é que pelo primeiro o pecado entrou, mas por intermédio do último o pecado saiu. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele é um plano de Deus ainda antes da fundação do mundo. E uma verdade disso é que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E o que me chama a atenção é que chegou o momento, chegou a hora. Paulo ele usa como a plenitude dos tempos, o tempo exato, o tempo certo, o tempo oportuno de Deus manifestar a sua glória e reatar a aliança por intermédio do seu Filho. A Bíblia diz que o anjo ele desce do céu e se apresenta a uma mulher chamada Maria e diz: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E você conhece esse texto melhor do que eu. A Bíblia diz que o anjo fala para ela que Deus havia lhe escolhido para uma grande obra, e o propósito era que ela viesse gerar o Filho de Deus. E a Bíblia diz que passa-se o tempo e aquela criança está crescendo, aquela criança está no ventre, e após o tempo se passar, o menino nasce. E quando o menino nasce, uma verdade que o texto diz que os magos vão adorá-lo, levando incenso, mirra, ouro. Mas uma verdade que Herodes, ele tem um desejo no seu coração de matar o menino, de parar. E o anjo desceu novamente. E o anjo disse: José, toma o menino e toma a tua esposa e vai para o Egito, porque Herodes quer matar o menino, mas eu vou guardar, eu vou livrar e eu vou proteger. E uma verdade que não é porque que ele está no Egito que Deus não está protegendo. Enquanto Herodes queria parar, queria destruir, Deus se levantava para guardar, livrar e dar força para a criança. E o que me chama a atenção é que o menino é um plano, um projeto de Deus, assim como eu, assim como você. E é por isso que muitas das vezes, quando eu e você, o Senhor vem, desce e vem com que Ele revele a glória dele através de nossas vidas,
muitos Herodes se levantarão para querer parar os projetos, os sonhos, os planos, a obra, a igreja, mas Deus é tão poderoso que Ele lhe trouxe aqui para lhe dizer: enquanto Herodes trabalha para parar, o Deus que está no céu está trabalhando até o dia de hoje para guardar, livrar, proteger. Se você crê, diga glória, porque você, a tua casa e a tua família é um projeto de Deus, e Herodes não vai parar aquilo que Deus levantou. Glória. E uma verdade, que quando estamos vivendo o propósito de Deus, de acordo com a direção do Senhor, porque José, Maria e Jesus, eles estão no propósito de Deus, eles estão na direção do Senhor. E uma verdade que sempre terá alguém para querer tirar do foco, para querer parar. Só que o Senhor está dizendo para você que acredita: continua, persevera, porque o Deus que te coloca de pé, Ele te dá força para te manter de pé. Porque uma coisa é Ele te colocar de pé, agora outra coisa é no meio de crise, no meio de problema, no meio de dificuldade, Ele te dá força e você superar as pancadas que a vida te dá, você superar as calúnias que o adversário levanta. É por isso que Deus está dizendo para alguém: tu e a tua casa estão sobre os meus cuidados. Enquanto eu for Deus, eu estou guardando, livrando e dando vitória. Se você crê, diga glória para o Senhor. Glória. A Bíblia diz que ele mesmo estando no Egito, o menino continua crescendo, se desenvolvendo. Uma verdade que chega um momento que o anjo desce novamente. E quando o anjo desce, o anjo olha para a família e diz: olha, vocês podem voltar, porque o Herodes que queria matar, ele já acabou de morrer. E aqui me chama a atenção, é mais uma vez a lei da semeadura se cumprindo. Porque o que é que Herodes está plantando? Herodes está plantando ódio. Herodes está dizendo: se eu pegar eu mato, se eu pegar eu acabo. Só que aquilo que ele planta é aquilo que ele vai colher, porque a Bíblia diz que o anjo disse: Herodes já morreu. Se você crê, levante a mão que eu preciso liberar uma palavra para você. Não tenha dúvida, porque tudo que você plantar no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo secular, você irá colher, você irá desfrutar. E é por isso que temos que ter cuidado com aquilo que plantamos, porque o que plantarmos, colheremos. E é por isso que eu te convido aqui essa noite, já plantar glória no altar, já plantar adoração, já plantar aleluia, já entregar o teu melhor, porque colheremos a presença do Eterno aqui para a glória do nome dele. Graças a Deus. A Bíblia diz que o anjo desce, dá o recado, Jesus volta. Jesus agora ele vai crescer. Bem possivelmente Nazaré, uma cidade pequena na época, com 300 mil habitantes aproximadamente. E uma verdade que Jesus está crescendo em um lugar improvável. Se você olhar para o registro que Lucas ele faz no capítulo 1, a partir do versículo 50 em diante, a Bíblia diz que o próprio Lucas ele fala que o menino está crescendo e o menino está se desenvolvendo e Deus está lhe dando sabedoria. Só que uma verdade, ele está crescendo em um lugar improvável, ele está crescendo em um lugar pequeno. Só que se você parar para ver na história, em nenhum momento Jesus ele vai sair fora da direção de Deus, porque ele sabe que o Deus que havia lhe plantado ali é fiel para lhe fazer crescer ali. Jesus não tinha um pensamento como muitas das vezes o meu e o seu, que dependemos de um lugar bom para crescer, dependemos de um ambiente bom para crescer. Não, Jesus ele sabia: aonde o Pai me plantou é ali que eu vou crescer, aonde o Pai me plantou é ali que eu vou triunfar para a glória de Deus. Porque o Deus que planta é o Deus que garante o crescimento. E uma verdade, o menino está crescendo e
com 12 anos de idade, 14 anos. Uma verdade é que toda criança judia precisa se apresentar diante de 70 rabinos aproximadamente, e ele vai passar por uma prova oral conhecida como Bar Mitzvah. A criança se prepara desde os seus 5 anos de idade para passar, para se apresentar diante desses 70 rabinos. E detalhe, eles precisam responder acerca das 613 leis de Israel e os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não podem errar, porque se errar é vergonha para casa, é vergonha da família. Então todos precisam estar bem preparados para quando chegar o dia de se apresentar diante da sinagoga dos 70 rabinos, fazendo perguntas, e eles precisam responder de acordo com aquilo que aprenderam, para a honra de Deus vir para casa e para toda a família. Só que o que me chama a atenção é que diz a história que quando Jesus ele começa a responder aquelas perguntas que é feita, não sai de sua boca apenas palavras, mas sai de sua boca palavras tomadas por sabedoria. E o que me chama a atenção é que a sabedoria ela vai contagiando todos os rabinos que ali estão. E uma verdade é que a sabedoria ela é diferente do conhecimento. O conhecimento adquirimos lendo, estudando, buscando, correndo atrás, mas a sabedoria só Deus ele tem poder para dar. Quem aqui não se lembra quando o sábio Salomão, após ministrar 1000 holocaustos no altar, o Senhor apareceu para ele e disse: Salomão, me pede o que você quiser. Salomão sabia que o conhecimento estava no livro, mas a sabedoria só Deus ele tem poder para dar. Salomão disse: eu quero sabedoria, Senhor. Eu não sei se você vai receber isso aqui, mas enquanto eu estou pregando e você está dando glória, o Senhor já está trabalhando na nossa mente, no nosso intelecto, está dizendo: eu estou liberando sabedoria para você, eu estou liberando sabedoria para tua casa, sabedoria para tua família. Sabedoria para quê? Sabedoria para entrar, sabedoria para sair, sabedoria para decidir, sabedoria para agir. A Bíblia diz que às vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal, mas o Senhor está dizendo para quem crê: eu já estou liberando sabedoria do céu. Glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Sabedoria para sair de situações, sabedoria para resolver, sabedoria para decidir, sabedoria para agir. A maior vontade do adversário é que eu e você, no momento da situação complicada, no momento que a porta se fecha, nós venhamos agir na força do braço, na força do intelecto, com aquilo que agimos. Só que Deus está dizendo para alguém: acalma o teu coração, porque eu estou te dando sabedoria do céu, eu estou te dando sabedoria do alto, e essa sabedoria te colocará em lugares altos. Essa sabedoria te fará chegar mais longe. Isso é para você que crê e para você que veio adorar. Recebe a sabedoria de Deus na tua vida. Glória. Glória a Jesus. Eu estou sentindo o Senhor aqui. Não se espante se Deus te der estratégias novas. Não se espante se Deus te fazer viver coisas novas em um tempo de dificuldade. Não se espante se de repente vir aquela ideia na tua mente. É o Senhor dizendo: é a sabedoria que eu liberei fluindo na tua vida. É a sabedoria que eu liberei fluindo na tua casa. Não se espante se o adversário querer usar alguém para bater boca, discutir, e você dizer: hoje eu não vou descer do salto, hoje eu vou manter a ética, eu vou ficar na sabedoria, eu vou orar, vou entregar na mão do Senhor. Recebe essa sabedoria de Deus para você, para tua casa e para tua família. Glória. Sabedoria do céu. O que me chama a atenção é que Jesus, tomado por sabedoria, e o texto diz que Jesus tem a sabedoria de Deus sobre ele.
E uma verdade é que a sabedoria do Senhor, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que nos faz viver tranquilamente em tempos de guerra. O Senhor está dizendo para alguém: entrega a tua casa nas mãos do Senhor. Entrega aquele que ainda não levantou a mão para Jesus, porque eu estou te dando uma sabedoria tão grande aqui essa noite, até para você orar. Eu estou sentindo de profetizar para quem crê. Até a tua oração você vai mudar a partir de hoje, porque Deus está dizendo: eu estou te dando uma sabedoria para fazer aquilo que eu vou direcionar. Sabedoria do céu. Se você crê, diga glória para Ele. Sabedoria. A Bíblia diz que Jesus cresce, Jesus se desenvolve em Nazaré, uma cidade pequena. E uma verdade que ele passa dos seus 12 até os seus 30 anos de idade, sem aparecer muito nas páginas da Bíblia Sagrada. Jesus está se preparando para viver aquilo que o Senhor já havia preparado para ele. E o que chama muito a minha atenção é que quando Jesus ele completa os seus 30 anos de idade, ali vai iniciar o que Deus tem para ele, o propósito de Deus através da vida dele. A Bíblia diz que Jesus, ele está indo, tem um homem chamado João, o Batista, e ele está batizando, e de repente ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz: detalhe, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. E quer saber de uma coisa? Ele é tão poderoso que eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. Ele está vindo aí, ele está aparecendo no cenário. A Bíblia diz que quando Jesus é imergido nas águas, os céus se abrem, Deus fala, o Espírito desce, e dali em diante ninguém segura mais Jesus. Aonde Jesus passa, o sinal de Deus se manifesta. Não é à toa que Jesus foi convidado para a festa, e de repente disseram: acabou o vinho, e Jesus disse: eu já esperei muito tempo, fica tranquilo, já já eu vou me revelar. Ele diz: enche as talhas até em cima, e de repente aquilo que era água, de uma forma inexplicável, vira o melhor vinho da festa, ao ponto do mestre Sala dizer: peraí, quem deixou o melhor vinho para o final? Aqui o costume é, primeiro é o melhor vinho e depois vem o outro. Só que com Jesus, ele sempre vai nos surpreender. Com Jesus, ele sempre vai ter algo melhor e maior para fazer. Eu estou falando para alguém que talvez está achando que já chegou aonde Deus queria, que já está vivendo coisa grande, e Deus está dizendo: se prepara para a surpresa, se prepara para a surpresa, se prepara para virar. Eita, ela é para a candarápia. Eu vou liberar para quem crê. Deus tem algo para te surpreender. Glória. Eu estou sentindo Deus. O que eu gosto é que Jesus, quando ele chega, ele faz um milagre. E a Bíblia diz que aonde Jesus passava, alguma coisa acontece. E uma verdade, o sinal de Deus se revelava, se manifestava. E o lindo da história é que Jesus, chegando no findar do seu ministério, aproximadamente com seus 33 anos e meio, a Bíblia diz que Jesus, após sair de um momento de oração, ele vai ser capturado por alguns soldados romanos. Jesus passa por 6 julgamentos, 3 julgamentos judaicos, 3 julgamentos romanos. Jesus passa uma madrugada inteira sendo julgado. E detalhe, ele está sendo julgado só para livrar eu e você da espada que estava apontada. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, após passar pelo julgamento, ele vai ter a sua cabeça perfurada, ele vai viver os momentos das dores. Jesus vai ser açoitado com o azorrade. Eu aprendi que o azorrade é um chicote romano, composto por 12 tiras de couro, bolas de chumbo e pedaços de ossos de carneiro. Cada chibatada que Jesus levava, saía de si muito sangue, saía de si pedaços de carne. Jesus está com seu corpo dilacerado, Jesus está machucado, Jesus está com patíbulo nas suas costas, aproximadamente 80 quilos, se eu não estiver enganado. Mas o que me chama a atenção é
que Jesus, ele não para, Jesus, ele não desiste, Jesus, ele não retrocede. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele sai caminhando, e ele está caminhando na via dolorosa, e é por isso que Isaías disse: e pelas suas pisaduras fomos sarados, oh glória. O que me chama a atenção é que Jesus tinha tudo para parar, mas ele disse: eu tenho um alvo, eu tenho foco, eu tenho propósito, eu vou liberar para quem crê. Eu estou falando para alguém que já viu tanta coisa, que já sofreu tanta coisa, e tinha tudo para ter parado, tinha tudo para não estar aqui, mas você entendeu? O Deus que te chamou, te colocou no propósito, e você vai até o final. Glória. O que me chama a atenção, eu estou falando para alguém que talvez venceu o Covid assim como eu venci. Eu estou falando para alguém que talvez venceu uma grande luta, uma grande prova, uma grande batalha. Talvez a morte bateu na porta da tua casa, ficou naquele vai, mas não vai, mas o Senhor entrou, colocou a mão e disse: eu vou te dar vida ainda. Eu estou falando para alguém que talvez 2021 foi difícil, foi complicado, foi o ano que você sobreviveu, foi o ano que o pau quebrou, mas Deus te deu graça e você disse: capengando para cá, para lá, eu não vou desistir. Talvez foi o ano da tua maior frustração, talvez foi o ano da tua maior dor, mas para vergonha do diabo, Deus olhou de cima para você e disse: eu vou te sustentar de pé, você vai até o final. Eu estou sentindo Deus. Talvez eu estou falando para alguém que nem sabe porque ainda continua de pé, mas é a mão do Senhor te sustentou no meio da decepção, no meio da crise, no meio da pancada. Talvez eu estou falando para alguém, eu falei que Jesus estava ferido, e talvez eu estou falando para alguém que está com a alma ferida, está com o coração amargurado, talvez está doendo, talvez tenha uma interrogação na tua mente, mas o Senhor está dizendo para você: continua caminhando na minha presença, que sou eu que te sustento. Sabe o que chama a minha atenção? É que Jesus ferido, Jesus machucado, Jesus não para, Jesus não desiste. O que chama a minha atenção é que Jesus, ele tinha tudo para ter parado. O próprio Jesus, ele disse em um momento antes que se ele quisesse, ele rogaria ao seu pai, e o seu pai haveria mandado uma legião de anjos. Mas Jesus, ele entende: se o Senhor, Deus poderoso, está me permitindo viver isso, é porque lá na frente o nome dele vai ser glorificado. Se você crê, essa porta que se fechou, essa palavra que te feriu, essa calúnia que te machucou, essa afronta que vem na tua direção, não é para tua morte, não é para tua falência, é porque lá na frente o nome do Senhor vai ser glorificado. Lá na frente o nome do Senhor vai ser enaltecido. Uma verdade: se o adversário não te matou, se prepara, ele não vai te matar antes de Deus cumprir o propósito na tua história. Glória. Diga glória se você. A Bíblia diz: ao ponto de, no meio de sua caminhada, Jesus, ele cai de joelhos no chão, só que com um propósito. O propósito era
diz que Deus ele toma a boca de um soldado romano e diz assim: você aí, aponta para Simão e diz: ajuda ele a carregar a cruz, ajuda ele a chegar até o final. E sabe o que eu aprendi com isso? É que todas as vezes que eu e você chegar no nosso limite, sempre terá um reforço do céu que vai nos ajudar. Eu vou repetir: todas as vezes que eu e você chegar no nosso limite, sempre terá um reforço do céu que vai nos ajudar. Eu não sei se você crê naquela palavra que diz que o nosso socorro ele vem do Senhor. Eu não sei se você crê que no nosso momento de muita dor, fraqueza e dificuldade, Deus é poderoso para colocar alguém do nosso lado e dizer: caminha, eu estou contigo, eu te ajudo, vamos junto, vai dar certo para a glória de Deus. O que chama a minha atenção é que Jesus ele vai, e quando Jesus ele chega, a Bíblia diz que Jesus é colocado em um madeiro no meio, tem um ladrão de um lado chamado Dimas. Segundo o que eu aprendi, o outro se chama Géster. O Géster olhou para ele, murmurou, só que Dimas disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que chama a minha atenção é que você conhece, Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que a Bíblia vai dizer que ali eles quebram as pernas dos ladrões, e quando eles vão quebrar as pernas de Jesus, Jesus já havia entregado o seu espírito, e isso é para que se cumpra o que o salmista disse: e nenhum dos seus ossos serão quebrados. E uma verdade é que o osso ele é a estrutura do corpo, assim como Cristo é a estrutura da igreja. Eles não quebraram as suas pernas, mas eles transpassaram uma lança do seu lado, e quando eles transpassam essa lança, a Bíblia diz que sai sangue, e a Bíblia diz que sai água. É uma vertente que muita gente usa dizendo que é o nascimento da igreja, mas o que chama a minha atenção é que quando Jesus sai daquele lugar, Jesus vai ser levado para um túmulo. Um homem chamado José de Arimateia e Nicodemos preparam um túmulo para Jesus. Jesus fica no túmulo, só que a Bíblia diz que quando é o domingo pela manhã, vai se cumprir o que Jesus havia falado, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas o que chama a minha atenção é que enquanto está acontecendo tudo isso, os discípulos de Jesus, os discípulos que Jesus investiu, os discípulos que Jesus ensinou, os discípulos que Jesus apontou, estão agora lhe fazendo passar por um momento de decepção. Lucas, porque a Bíblia diz que os discípulos foram os primeiros a saber. Jesus falou para eles do que aconteceria, Jesus falou para eles que a obra continuaria, Jesus falou para eles de tudo que ele passaria. Só que o texto vai dizer que neste momento os discípulos se trancam dentro de uma casa. Os discípulos estão com medo, os discípulos estão trêmulos, os discípulos estão em uma reunião, e uma verdade, não é uma reunião de negócio, é uma reunião onde o medo está tomando conta, é uma reunião onde a incredulidade está tomando conta, onde a tristeza está tomando conta. E se eles estão lá dentro dessa forma, e por que não dizer que possivelmente estavam vivendo o luto do judeu, que dura cerca de 7 dias. Só que o Senhor Jesus ele disse: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu gosto da Bíblia porque enquanto os discípulos eles estão com medo dentro do cenário, dentro de um ambiente, enquanto os discípulos estão com as portas fechadas, tem uma mulher chamada Maria, da cidade de Magdala, conhecida como Maria Madalena, a mulher que tinha os 7 espíritos má, a mulher conhecida como impura, aquela que quebrou o vaso nos pés de Jesus. Ela olhou para a situação e disse: eu não vou ficar concordando com isso que está acontecendo. Sabe de uma coisa? Os discípulos estão lá com medo, mas eu vou sair para procurar o meu Senhor. Eu vou sair para ir de... Eita! Se eu fosse dar um nome para ela, o nome seria inconformada, porque ela vai
A Bíblia diz que ela sai procurando. E quando ela chega no túmulo, a Bíblia vai dizer que quando ela chega no túmulo, o anjo se apresenta para ela e diz: mulher, mulher, por que você procura entre os mortos aquele que já ressuscitou e vive para todo sempre? Só que eu gosto da vertente de João, porque a Bíblia vai dizer que o próprio Senhor olha e apresenta-se para ela, e ela olha para Jesus e Jesus diz: Maria. Ela diz: Rabone. Ela diz: mestre. Ao Senhor ele diz: sou eu. E uma verdade, ela vai correr para tocar em Jesus, para abraçar Jesus, e Jesus diz para ela: não me detenhas, não me toque. Isso aqui talvez porque Jesus ainda não tinha se apresentado como parte da primícia. Então quem recebe a primícia primeiro é Deus. Jesus sobe, se apresenta e Jesus desce. Quando Jesus desce, a Bíblia vai dizer que os discípulos continuam trancados, com medo. Eles estão lá dentro, tristes. Só que o nosso Senhor Jesus, ele nunca, mas nunca, nunca, ele desacreditou de alguém. Ele nunca desacreditou de você. Ele nunca desacreditou de mim. A Bíblia vai dizer que Jesus, então, vendo que as portas estão fechadas, Jesus ele vai quebrar o maior protocolo da história. E agora Jesus não vem andando sobre as águas. Agora Jesus não vem dando graça e partindo pães e peixes, mas Jesus ele vem atravessando as paredes. Jesus se coloca no meio deles e diz: irmãos, a paz seja convosco. Glória. Olha aqui. Sabe o que chama a minha atenção? Que quando Jesus diz: a paz seja convosco, é porque verdadeiramente o ambiente estava com medo prevalecendo e com a falta de paz no lugar. Jesus se apresentou e disse: eu tenho uma paz para vocês. Paz seja convosco. Jesus disse, aí a Bíblia diz que Jesus diz de novo: a paz seja convosco. Porque aonde Jesus ele chega, a paz que excede todo entendimento chega também. Aonde Jesus ele chega, a paz que o mundo não pode receber chega também. Eu não sei se você vai crer, mas essa noite você dormirá o melhor sono da tua história, porque Deus está liberando a paz no teu sono, a paz na tua casa, a paz na tua família, a paz no teu casamento. A paz seja. O que chama a minha atenção é que Jesus ele olha para os discípulos e diz: recebam a paz. Eu imagino que o clima está tenso e já dá uma melhorada. Só que Jesus sabe que ainda não é o suficiente. Aí o texto diz: e Jesus mostrou-lhe as mãos. Quando Jesus mostra as mãos, nós lemos um texto que diz: e eles se alegraram. E eles se alegraram. E se eles se alegraram, é porque eles estavam tristes. Se eles se alegraram, é porque o que estava tomando conta do ambiente é a tristeza. Mas eu acredito que quando Jesus ele chega, até a tristeza salta em alegria. E Jesus vai dizer: olha aqui as mãos. E o texto diz: e os discípulos se alegraram. Sabe o que o Senhor está dizendo para alguém? É noite de celebração, é noite de festa, é noite de participar da mesa do Rei em memória do Senhor. Deus está dizendo para alguém: se alegra na minha presença aqui hoje, se alegra na minha casa aqui hoje, recebe alegria na tua alma e hoje, recebe alegria na tua família, alegria do céu para você. Olha aqui, a alegria de Deus faz com que eu e você venhamos sorrir em momentos tristes. É coisa de louco, mas é verdade. E o Senhor está dizendo para alguém: eu vou encher o teu coração de alegria aqui hoje.
E essa alegria vai contagiar tua casa, tua família, o teu ministério. Talvez eu estou falando para alguém que está triste por algum motivo. Talvez eu estou falando por alguém que está triste por algo que aconteceu no decorrer da semana, no decorrer do dia, talvez até hoje. Só que o Senhor está dizendo: se alegra, se alegra, se alegra, se alegra. É noite de celebração e de se alegrar na presença do grande. Olha aqui, o ambiente era de medo, tristeza e uma ausência de paz tinha naquele lugar. Só que quando Jesus entrou, ele trouxe a paz, a alegria e detalhe. Quando Jesus viu que todos estavam alegres, todos estavam crentes, firmes naquilo que o Senhor havia falado, o texto diz: dizendo isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, porque assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Olha aqui, o ambiente é de tristeza, sim ou não? Eu preciso dizer isso aqui para edificar a fé de alguém. Eu me lembro que há um ano e um mês mais ou menos atrás, o nosso bebê ele foi nascer. E quem nos conhece sabe, desde o dia que eu levantei a minha mão para Jesus, meu negócio foi igreja. E todos os dias eu estou na igreja. Quando não estou pregando, estou ouvindo, estou aprendendo. Mas a minha vida inteira eu fiz um propósito com Deus. E o meu propósito foi: se o Senhor me desse uma nova oportunidade. Porque a morte bateu muitas vezes na minha porta. E eu vi muitos amigos jovens morrerem, perderem a vida muito cedo. E eu iludido nesse mundo de pecado, de coisas lá no estado de Pernambuco. Eu me lembro que eu tinha acabado de completar 18 anos. E quando eu completei 18 anos, eu já estava envolvido com umas pessoas erradas. Já tinha feito algo errado enquanto menor. Fui pego, fiquei lá em um negócio chamado FEBEM, não sei se você conhece. E alguém disse: ele vai sair melhor. Só que eu saí pior, cabeça transformada, cheio de problema. E eu me lembro que quando foi maior, fizemos algo e eu caí também. E quando eu caí, eu disse: já era para mim. A minha vida vai ser essa, daqui para o cemitério, igual de fulano, de Beltrano. E o advogado tinha feito uma visita e ele disse: a situação está assim, está assim, está assim. Eu disse: complicou para mim. Só que quando ele saiu, eu recebi uma visita inesperada, uma visita sem horário marcado, uma visita que quando quer visitar alguém, visita mesmo. E ele não manda recado, ele desce, fala como ele quer. Eu me lembro que eu estava assim deitado no lado da cela e o Senhor falou comigo audivelmente. Não gostava de crente, de igreja, não gostava desse negócio. Era terrível. E Deus disse: eu vou mudar a tua história, vou te dar uma nova oportunidade, vou te dar uma família, vou te dar esposa, vou te dar... E o Senhor falou que ia me dar um filho. E aí passou, vim para São Paulo, processo da minha conversão, tudo, tô aqui, graças a Deus. Só que para você entender, Deus falou que me daria um filho, diga um filho. E aí eu fui, aceitei Jesus, corri, estou nessa obra, para cima, para baixo, fazendo. Quem me conhece mais de perto sabe, eu prego nos metrôs de São Paulo, prego nos trens, eu prego nas ruas, eu prego nas praças. Todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de ir para aquele lado, eu sempre falo do amor de Jesus. E onde o Senhor nos direciona, nós falamos. E eu correndo para cima e para baixo com a minha esposa é grávida. Até o último dia praticamente da gestação, nós estávamos na obra, correndo para um lado, para o outro. Senti uma dorzinha, dizia: vamos dar glória que já passa. E ia. Ela, eu não sei quem era mais doido, ela ou eu. Só que olha aqui, chegou o dia do bebê nascer. E sem contar aquilo que enfrentamos durante a gestação. Eu tenho em casa problemas diagnósticos de hidrocefalia, problema no ventrículo direito, que cresceu mais do que o esquerdo, problema de formação. E todas as vezes que a gente ia para o culto, que sempre falava do amor de Jesus, se levantava alguém e dizia: eu vou fazer o impossível, eu vou tocar, eu vou agir, eu vou dar vitória. Eu me lembro que no último culto tínhamos recebido uma ultrassom, um diagnóstico complicado, estávamos muito tristes, foi no culto, e uma missionária chegou, colocou a mão e disse assim: eu estou anormalizando tudo agora. Eu fiquei todo arrepiado, dei glória a Deus, se alegramos. Só que olha aqui, chegou o dia do bebê nascer. Para encurtar, para você entender isso rápido e aí eu passar a minha oportunidade, o bebê nasceu
sem vida. E olhe para mim, a psicologia diz que os olhos é a janela da alma, não é verdade? Se a gente olha nos olhos, consegue ver se está mentindo ou não. Olha nos meus olhos. Eu não estou dizendo que ele nasceu um pouquinho sem respirar, não. Eu não estou dizendo que ele nasceu um pouquinho roxo, não. Decretado, martelo batido, diagnosticado. Levaram ele desesperado, uma equipe já ficou consolando a minha esposa, e eu disse: Deus, e agora? E o desespero entrou dentro de mim. O desespero comigo, eu disse: causa perdida. E contatando algumas pessoas em oração, mas já via que não tinha mais jeito. Só que naquele desespero eu ouvi a voz do Senhor, e Deus disse: ore agora. E eu disse: Deus, eu vou orar. Fui querer entrar, onde levar, disse: não, aqui não pode entrar, aqui você não tem mais acesso. E eu disse: Deus, e agora? Eu levantei minha mão no corredor do hospital. Estávamos em Curitiba, em um hospital chamado Mackenzie. Eu levantei as minhas duas mãos na direção do quarto, e eu disse: Deus, a tua palavra diz: ainda que esteja morto, crendo viverá. Deus, a tua palavra diz: o que pedimos em oração, crendo receberemos. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é o dono da vida. Aí eu disse: Deus, eu me lembro que lá atrás o Senhor disse que me daria uma família, um filho, e o meu filho está lá dentro, morto agora. Quando eu fechei minha boca, a mulher abriu a porta, saiu com o olho desse tamanho e disse: corre aqui. Quando eu cheguei, ele tinha começado a respirar sem nada. De repente, colocaram o aparelho aqui, colocaram o aparelho ali, e o Senhor falou comigo: nem precisa desse aparelho, porque o Deus que está fazendo a obra não faz nada pela metade. Levante a mão que eu vou liberar para você. Ainda esse mês o milagre vai ir para a tua mão, e o nome do Senhor vai ser. O comentário era: ninguém entendeu nada, ninguém sabe o que aconteceu, mas a minha alma se alegrava. Eu falava em línguas estranhas e dizia: o Deus da vida visitou o nosso ambiente de luto, o Deus da vida visitou o nosso ambiente de tristeza. Levante a mão que eu quero liberar para você. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas assim como Jesus visitou os discípulos, assim como Deus nos visitou, eu profetizo no nome de Jesus, ainda esta semana Deus vai visitar todas as áreas da tua vida, e até o que era para dar errado vai dar certo para a glória. Olha aqui. O ambiente era de tristeza, sim ou não? Eu estava com o coração partido. Que olhava para minha esposa na maca, via nítido a dor da perca maior do que a dor do parto. E olha aqui, Deus é tão poderoso que Ele visita os nossos ambientes, assim como Jesus Ele fez. O ambiente aqui estava marcado pelo medo, pela tristeza e pela ausência de paz. Só que quando Ele visitou, Ele trouxe a paz. O medo se tornou em coragem, a um ponto de Jesus dizer: eu vou enviar vocês assim como o Pai me enviou. E a tristeza, o texto diz, e eles se alegraram. Eu não sei se você vai ter fé para pegar isso aqui, mas eu quero liberar para alguém. Ainda essa semana que se inicia até o outro domingo, que é 7 dias da semana, dentro de 7 dias, em nome de Jesus, você vai receber uma visita e do Deus especial na tua empresa, na tua casa, no teu trabalho, no teu casamento. E eu vou liberar para quem crê. Após a visitação do Senhor, o milagre será contado como testemunho, e o nome do Senhor será glorificado. Diga glória. Glória a Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, abençoa, Pai amado, o pastor Jessé. Senhor, meu Deus amado, da força, da graça. Vai, Senhor, conservando o teu servo, meu Pai, dessa forma, nessa sabedoria. Pai amado, vai abrindo, Senhor, todas as portas que estão fechadas. Meu Deus amado, vai abrindo caminhos para os teus filhos passar. Pai
Pai amado, eu te apresento cada um que chegou aqui essa noite. Eu te apresento cada um que chegou aqui, Senhor, já está em volta da mesa para participar do banquete. Meu Pai, eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe. Pai, no nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, Senhor, visita cada um de uma forma, Senhor, sobrenatural. E nós acreditamos que o testemunho será contado para a glória do teu santo nome. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Você pode bater palma para Jesus? Irmãos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Essa mensagem é simples e a base dela é: sempre no nosso cenário de medo, tristeza, o Senhor é poderoso para visitar e mudar toda a situação. Amém? Não importa qual é o teu cenário. Talvez eu estou falando para alguém que tem alguém da tua casa que não levantou a mão para Jesus, que talvez se afastou de Jesus. E o Senhor está dizendo: eu vou visitar o cenário dele, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa. Saia daqui hoje em posse de vitória. Irmãos, ali fora eu vou ter alguns materiais: Bíblia, livro, Bíblia infantil, Bíblia feminina, masculina, com harpa, letra hiper gigante, todos com preço bem acessível. Eu tenho ali livros para agregar na sua vida cristã. Se você sentir no seu coração de passar ali, plantar numa terra fértil, eu tenho certeza que pela palavra colheremos até 100 vezes mais. A Bíblia diz que Isaac plantou, só que o detalhe é que ele não plantou numa terra que não era dele, mas mesmo assim ele colheu até 100 vezes mais no mesmo ano. Eu tenho certeza que tudo que você plantar direcionado à obra do Senhor em uma terra fértil, Deus, Ele vai te fazer colher. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Pastor Jesus.